Olá, no Papo com o Editor, o broadcast político conversa com Ciro Gomes, duas vezes ministros nos governos de Itamar Franco e de Lula e ex-governador de Ceará. Ciro é hoje uma das principais lideranças de oposição no país. Para nos acompanhar está aqui a editora Beth Lopes. Bem-vinda, Beth. Bem, bom dia, Ciro. Bom dia, Gustavo. Beth. Ministro, muito bom dia, muito obrigado, muito bem-vindo por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo aqui no Papo com o Editor. Obrigado, Gustavo. É um prazer muito grande falar com vocês. Ministro, um dos debates mais interessantes que aconteceram recentemente aí foi entre o senhor, a ex-ministra Marina Silva e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ocorreu na Globo News, né? A impressão que muitos ficaram é que essa conversa foi um embrião de uma frente ampla de oposição para 2022. Isso é possível, ministro? Possível sim, mas não é provável. Ali é importante lembrar que nós estávamos num contexto de uma escalada golpista quase explícita. O símbolo mais eloquente disso é o presidente da República em cima de uma caminhonete na porta do quartel-general do Exército Brasileiro, confraternizando com faixas e pessoas que diziam claramente um pedido de intervenção militar, ou a volta do AI-5, que significa censura à imprensa, tortura, fechamento de sindicatos, fechamento de grêmios estudantis, perseguição a intelectuais, a jornalistas, a artistas, enfim. E ali havia, então, uma emergência tremenda que exigia que todos os democratas do país dessemos um sinal eloquente, claro, contundente, de que seríamos capazes de superar toda e qualquer diferença e enfrentar, né, qualquer tentativa de golpe que acontecesse. A partir daí, evidentemente, você tem outras emergências no país que recomendam o mesmo diálogo, se não uma coisa eleitoral, mas o mesmo diálogo, em direção a construir um fim dessa polarização despolitizada que opõe ódios e paixões e que estão levando o país a um esgarçamento nacional que eu jamais vi. Primeiro, a salvar vidas. Nesse momento, 96.096 brasileiros já morreram em números oficiais. Todos os especialistas falam em subnotificação, portanto, nós já podemos ter mais de 150 mil mortos, na verdade, pelo que os especialistas afirmam. E as projeções dos órgãos internacionais que veem no Brasil hoje, o epicentro da pandemia, pela atitude genocida, anticientífica, incompetente do governo Bolsonaro, é de que nós podemos chegar a 180 mil mortes. Essa é uma grave emergência que pede também um amplo diálogo nacional. E a outra emergência, que também recomenda um diálogo profundo, fecundo, criativo, que supere diferenças em nome de uma inteligência comum, é o desastre econômico sem precedentes. Eu acho que nós não acordamos ainda, porque a pandemia nos obriga a essa crise, mas a crise econômica brasileira, em qualquer ângulo que se queira considerar, é sem favor, multiplicado por 4, a pior crise que já aconteceu na história do Brasil. Do ponto de vista de economia, devemos cair 9 pontos, o que é o dobro da média mundial. Na consequência prática, nós estamos falando aí numa projeção, na minha assessoria, fala em 18%, 19% de desemprego aberto, significa 20 milhões de brasileiros. Pela primeira vez na história, 110 milhões de brasileiros, a maior parte do nosso povo sadia ao trabalho, a população economicamente ativa, empurrada para a informalidade, sem qualquer proteção hoje ou amanhã. E as contas públicas, uma falência chocante, sem nenhuma iniciativa consequente, inclusive aquelas que eventualmente necessitam do princípio da anterioridade. Vocês que conhecem bem o ramo, vamos iluminar aí para o telespectador, para o ouvinte da nossa broadcast, é que certas providências na área de imposto, de tributação, se não forem tomadas num ano, não valem no ano seguinte. E nós estamos vendo se esvair o ano político aí e nada providenciado. Então, essas coisas todas pedem um grande diálogo. Então, neste cenário, ministro, de pandemia, de necessidade de diálogo, como o senhor mesmo está citando, como é que ficam as eleições presidenciais, que nós já estamos vendo alguns candidatos aí, Moro, fala-se em Huck, tem alguns aventureiros, tem o próprio Bolsonaro aí que já se colocou, Vamos lembrar no Roda Viva que o Maia disse que o senhor seria o candidato dele em 2018, mas o partido dele apoiou Geraldo Alckmin, O senhor seria o melhor candidato, ele acabou apoiando, votando Geraldo Alckmin, depois ele votou em Bolsonaro. Neste cenário aí de pandemia, de crise, de desemprego, o senhor estaria disposto a fazer uma frente, ser o candidato, ou abrir mão para um outro mais competitivo? Já pode se discutir esse cenário hoje, ministro?
Eu acho que discutir é razoável. O que eu acho, entretanto, Beth, é que o Brasil precisa trocar o método pelo qual as últimas eleições se feriram. Se nós aceitarmos que o método é a oposição de personalismos odientos e despolitizados, nós não vamos achar a resposta para o problema brasileiro. Eu explico isso concretamente. O que precisa ser feito exige um novo desenho do acordo social no Brasil. A Constituição de 88 foi uma imensa recelebração do Brasil, dos brasileiros. A nossa geração, você é muito mais moça, mas a nossa geração celebrou aquilo com grande alegria, porque nós ali não só erigimos o templo da democracia de volta, como anunciamos, com grande entusiasmo, um estado de bem-estar social que não foi entregue. E hoje o nosso pacto constitucional está rasgado. O Brasil está navegando, boa parte da nossa crise tem esse aspecto institucional mais geral. Sob o ponto de vista do desenho institucional da democracia, já falei nas ameaças, embora eu acho que a gente esteja esconjurando isso, embora seja importante a gente lembrar que o Bolsonaro gostaria de implantar um regime autoritário. Ele não fará se nós não permitirmos. E nós não permitiremos, qualquer que seja o custo disso. E ele não está sozinho nisso. Esses boçais, ex-generais que o cercam dentro do palácio, todos estão agora calados a partir da prisão do Queiroz, mas ali andavam dizendo com explicitude da medição da corda, como qual o limite de esticar a corda, para usar a expressão de um dos ex-generais que está lá, o outro apreciando de forma grosseira uma decisão judicial do decano do Supremo Tribunal Federal, e eu conheço essa gente. Então é preciso ter clareza de que nós não vamos aceitar qualquer que seja a necessidade de enfrentar essa ameaça. Entretanto, a grande questão é o desenho econômico. Nós precisamos, de um lado, entender o que aconteceu para o povo brasileiro que votou de forma arejada. Se nós alargarmos um pouco, generosamente, a compreensão de que o Fernando Henrique é do campo do arejamento, da civilidade democrática, embora se possa discordar da condição, o brasileiro votou 30 anos de forma arejada e progressista. E o que acontece para, de repente, numa conta de 70% em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, estados extremamente politizados, importantes, mesma proporção no Norte, no Centro-Oeste, votarem num beócio, num idiota rematado, bandido, e de uma família de bandidos como é o Bolsonaro. Se nós não fizermos essa reflexão, não com o sentido de punir ninguém, mas, estou repetindo, com o sentido profundo de reconciliação com o povo brasileiro. E isso quer dizer, então, que o lulopetismo e o bolsonarismo são duas forças que se aperfeiçoam uma na outra. E cada uma delas representa 20%, 25% do eleitorado, e se esses 50% que veem isso entre perplexos e obrigados a botar o dedo no nariz e ficar para cá ou para lá, nós não vamos conseguir sair dessa encalacrada, que é a outra grande tarefa. O que é que nós pretendemos colocar no lugar desse estado de bem-estar social que a Constituição de 88 anunciou e não entregou? E agora quebraram o país. O Brasil está vivendo a maior fuga de capitais da história. Eu criei esse indicador quando fui ministro da Fazenda, portanto, se vão 27 anos. Nunca houve. Se nós tomarmos o governo Bolsonaro, são 150 bilhões de dólares o saldo negativo de fuga de capitais no Brasil. E isso quer dizer aversão a risco. A dívida pública brasileira se aproxima velozmente de 100% do PIB. E por isso está encurtando o prazo, virando quase moeda, conjurando aí, quer dizer, trazendo para a sombra no futuro próximo uma ameaça inflacionária explosiva. O custo de carregação da dívida brasileira, o grande mídia não está dizendo isso, mas hoje o governo, cada lote que vence de dívida, o governo está pagando 3% acima da Selic. Ou seja, o próprio mercado já não dá mais confiança ao governo. Então, todos os sintomas de um colapso econômico estão dados. O senhor citou aí um percentual muito interessante, esses 30% aí que teria. As pesquisas apontam, que o presidente Jair Bolsonaro tem 30% de aprovação, aconteça o que acontecer. E também teria 30% o lulopetismo que o senhor cita. Recentemente, o presidente Bolsonaro, para quem acompanha o discurso, ele passou a usar muito a palavra povo, com frequência nas suas falas, nas suas declarações, nas suas publicações, além de ter essa manutenção desse percentual. O senhor acha que o presidente Bolsonaro percebeu, muito antes desses outros 50% ao qual o senhor se refere, que não são Bolsonaro e não são Lula, que com esse discurso em torno do povo, ele pode aí ter um voto que já foi do Lula e ter mais um voto dos mais pobres, do país? O Bolsonaro é muito idiota, muito despreparado, mas ele é orientado.
né? Hoje há um extraordinário estrategista de ultradireita global que presta assessoria a ele, né? E que cooptou a presidência da República do Brasil para os interesses da ultradireita norte-americana, que é o Steve Bannon. Então, ele percebeu claramente que há uma migração profundamente importante do perfil sociocultural e socioeconômico do eleitorado dele. Ele está migrando das classes altas e médias para o povão. Isso é basicamente a mesma política do Lula, que demonstra o limite da política social compensatória, que não tem nada de esquerda. Só no Brasil é que o lulismo boçal é que acredita que você fazer política social compensatória é uma política progressista. Então, na medida em que o Bolsonaro estabeleceu a força, porque ele queria R$200, nós obrigamos o Bolsonaro, na luta congressual, a transformar isso em R$600. Estamos lutando aí por mais um mês, por mais 2 meses. Agora mesmo tentamos que fosse garantido até dezembro, ele só garantiu até setembro e tal. E o fato é que isso estancou a queda da popularidade, da aprovação do Bolsonaro. E mostra os limites, de uma política social compensatória que não tem nada de ideológica. É o mesmo eleitor, é rigorosamente o mesmo eleitor que votou no Lula e que está votando no Bolsonaro por um sentimento nobre de gratidão. O nosso povo, se não tem isso, não come. Isso vai continuar? Não vai. E veja, eu de qualquer forma... Como quebrar isso, ministro? Como quebrar? Porque o senhor fala da gratidão do povo. É o que eu estou dizendo, nós temos que trocar o método. Mas isso garante um candidato no segundo turno, Com essa premissa, isso daí ele já sai em vantagem, Só sim, possível sem dúvida. quebrar isso? Olha, reeleição, que foi uma impertinência institucional introduzida à custa de suborno pelo Fernando Henrique Cardoso, é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. A gente precisa ter clareza disso. Reeleição, num caso brasileiro, em que a desigualdade na condição da disputa, tanto do ponto de vista do poder, da influência econômica, da presença na mídia, etc., é uma distorção absoluta do processo brasileiro. Então, é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. Eu acho, entretanto, na contramão dessa leitura apressada, que isto é um soluço. Por quê? Porque se você desfocar um pouco e olhar todos os presidentes eleitos no Brasil há 1 ano e meio do processo do seu primeiro mandato, o Bolsonaro tem a menor avaliação de todos. Tem menor do que a do Collor, quando tinha 1 ano e meio de governo, menor do que a do Fernando Henrique, menor do que a do Lula, menor do que a da Dilma. Portanto, o que aconteceu foi só uma parada na curva de queda profunda dele. Por quê? Porque o que define concretamente o tal plebiscito numa reeleição é a economia. E a economia é um desastre. A população está recebendo R$600 para comer. Só que quando começou a pandemia, Beth, esse é o país que eu conheço. 111 milhões de brasileiros tinham uma renda por cabeça por mês de R$413. E essas pessoas são mais ou menos as mesmas pessoas que estão recebendo 600. Portanto, a renda melhorou 30%. A população melhorou 30% a renda. Isso, aí você pega, por exemplo, estatística, que é a falácia brasileira. Aí você vê o limite do lulopetismo de novo. Então, nesse momento, pela Fundação Getúlio Vargas e IBGE, o Brasil está com o menor nível de miséria absoluta dos últimos 40 anos. Por quê? Porque o conceito de miséria absoluta é quem ganha assim, até $1,90 por dia, por cabeça por dia de renda. E com esses R$600, essa renda é um pouco maior. Agora, isso aí em setembro some, assim, abruptamente. E aí você vai ver a realidade cruel. 6 milhões de microempresas na antessala da falência, 6 milhões de microempresas, esse é o número das microempresas que estão no Serasa, 20 milhões de desempregados abertos. Enfim, como é que fica? E a renda despencando. E, sob o ponto de vista, vamos dizer, do enfrentamento disso, nem a ideia. Paulo Guedes não sabe nada do Brasil, não compreende coisa nenhuma do Brasil. Vocês não têm ideia do que eles estão fazendo no dia a dia. A maior crise fiscal da história, o Paulo Guedes diminuiu a contribuição social sobre o lucro líquido de 20% para 15% dos bancos. Aí, de repente, o Paulo Guedes dá a cota de importação, de compra nos free shops do turista rico que chega no Brasil sobrando, passa de $500 para $1.000. E o que o senhor acha da discussão da recriação aí de uma nova CPMF que o Bolsonaro agora passou a apoiar? Isso vai sobrar para a população? Eu vou lutar muito contra.
eu vou lutar muito contra. E não é que eu não compreenda a necessidade de uma providência, mas eu votarei contra porque o Bolsonaro é o único dos candidatos que não podia propor isso. Por quê? Porque na campanha eleitoral eu propus um sistema tributário e abri uma discussão sobre uma nova CPMF com determinadas características, explicitamente. Portanto, eu devo ter perdido votos ou ganho votos porque eu queria assumir a presidência da República com a autoridade, né, de enfrentar, tendo pactuado antes, transformando a eleição num plebiscito programático e não ao redor de culto à personalidade, que é essa tragédia brasileira. E o Bolsonaro falou violentamente contra, portanto, nós trabalharemos muito pesadamente contra. A CPMF é um tributo ruim, tecnicamente ruim, porque incide em cascata, né, porque é regressivo, porque cobra muito mais de pobre do que de rico, proporcionalmente. Não é? Então, é um tributo ruim. Eventualmente, a gente poderia discutir com alguma vinculação, com algumas faixas de exclusão ou de reintegro que eu tinha proposto, mas não o Bolsonaro. O Paulo Guedes agora está falando em reduzir a alíquota de imposto de renda. Como assim, cara pálida? O Brasil já tem a alíquota mais regressiva, a estrutura de imposto de renda mais regressiva do mundo, e ele quer reduzir a alíquota de imposto de renda. Ele quer botar uma CPMF que incide na comida do povo, porque a CPMF não tem como você excluir da cesta básica. Ela incide em cascata e vai pesar em todos os produtos da população. E quer acabar com o FGTS dos trabalhadores. Quer dizer, na contramão, primeiro não tem saldo. Primeiro, a maluquice que eles propõem não tem saldo. Quando você propõe a fusão do PIS com a COFINS e estabelece uma alíquota única de 12 pontos, você está dando uma pesada um aumento de carga tributária nos setores intensivos de renda, que é o setor de serviços. Então, os escritórios de advocacia, consultório médico, ateliê de arquitetura vão pagar muito pesado e na indústria, minha equipe já simulou, aumenta 25% a carga tributária hoje existente. Portanto, é tudo errado. Eles não estão estudando o assunto, eles não compreendem o que é que está de fato em discussão no Brasil. Por falar em criação, né? Como é que a senhora avalia essa criação que aconteceu dentro do governo de um órgão que investigar supostos, né, servidores que seriam antifascistas dentro do governo e com as declarações recentes aí do ministro da Justiça, André Mendonça? Veja, o Brasil, né, aquilo que eu falei, a Constituição de 88 está rasgada. Nós estamos navegando aí com um poder constituinte usurpador. O teto de gastos, né, da emenda 95 é a aberração maior disso, completamente pouco estudada, sem precedente na literatura, sem precedente na experiência internacional. Não que não se possa estabelecer limites de gasto. A América do Norte tem, mas é no plano plurianual, é na lei orçamentária, portanto, uma lei simples, e paralisa todas as despesas quando atinge o teto, inclusive a rolagem da dívida. Por quê? Porque ali o legislador quer que haja uma repactuação do quadro de receita e despesa. No caso brasileiro, a PEC 95 não tem precedente. Primeiro, botar com status constitucional e determinar que em 20 anos o gasto corrente, exceto o juro, porque todo juro que você pagar que não seja abater principal é gasto corrente. Então, qual é a razão de você não ter teto para dívida? É nada. E aí, como é que um país que coloca 2 milhões de bebês por ano precisando de atenção materna infantil, que já é precaríssima, congelado por 20 anos? Como é que se explica uma defasagem grave na oferta de ensino de nível médio, onde a evasão é de 60% e a demanda da população é um ensino expandido em tempo integral? Como é que você, em 20 anos, fica sem expandir isso? Isso é um negócio de maluco. Né? Mas isso é o símbolo. Mas há também na questão que você referiu, que é rasgar o pacto democrático. Então, quando o Deltan Dallagnol se sente autorizado a ter 38 mil dossiês, utilizando mecanismos eletrônicos de bisbilhotar a vida alheia sem supervisão judiciária, né, sem supervisão judicial, é exatamente o que o Bolsonaro está fazendo. Você tem dúvida? O Bolsonaro disse na tal famigerada reunião do dia 22 que tem um sistema de informação particular. Ele disse com todos os S's e R's. E citou um capitão de infantaria em Fortaleza. Ou seja, na prática, tem um capitão aqui na 10ª Região Militar que reporta direto ao Bolsonaro, passando por cima do general-comandante da 10ª Região, e que pode ser um beócio, um fascistóide qualquer, que, não gostando de mim, pode resolver fazer o que quiser, de inventar coisas, e depois a estrutura dos filhos dele, tudo bandido, né, mete na internet inventando, mentindo, etc. Então, ou a gente põe um freio nisso, drástico, duro, ou esse país, enfim, vai para a lei da selva.
Ministro, por falar em freio, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse recentemente que não se arrepende, né, do apoio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas ele não vê clima para que se instaure processo semelhante contra o presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação disso? Ele tem razão, o cálculo dele é de se é viável ou não, e hoje não é viável. Por duas razões. O processo de impeachment, como todo mundo sabe, eu só estou fazendo uma homenagem aos seus ouvintes, é um processo misto, jurídico e político. Então, o defeito do processo de impeachment da Dilma foi que não tinha base jurídica. Então, a Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade, aquela história de pedalada fiscal nunca foi, como tal, classificado na lei como crime de responsabilidade, era prática recorrente de todos os governos, sancionada pelo Tribunal de Contas da União, e muito menos doloso, porque ninguém vai supor que o presidente da República, ao assinar um decreto de suplementação orçamentária, cheio de siglas e rubricas que vem de 10 ministérios, que planejamento, Casa Civil, a Advocacia Geral da União, que examinar aquilo, o cara assina. Então não tinha dolo nenhum. Então o da Dilma tinha esse defeito. No Bolsonaro, essa parte jurídica está dada. Qual é a parte jurídica? O Bolsonaro comete crime de responsabilidade quando atenta contra o regular funcionamento das instituições da República. Isso não remanesce nenhuma dúvida, que o Bolsonaro, né, escalou aí a linha do golpe, da coação aos poderes da República, na proposta de fechar o Congresso, de fechar o Supremo, de manipular a Polícia Federal para a proteção da família e dos amigos, põe aspas, porque são as declarações explícitas do Bolsonaro na tal reunião, que foi devassada no dia 22 de abril. Portanto, juridicamente está feito. Se na Dilma tinha politicamente a condição, no Bolsonaro não tem. Por duas razões, como eu disse. Primeiro, ele tem 30% de apoio no povo. E o Congresso Nacional não vai votar um impeachment por 2/3 dos votos, tendo uma opinião pública, especialmente nos centros mais ricos do país, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e tal, com esse nível de aprovação. E o Bolsonaro, vendo o fogo chegar com os inquéritos do Ministério Público do Rio, que vão provar o banditismo dele, da família dele toda, vendo os inquéritos do Supremo, etc., o Bolsonaro partiu para comprar o Centrão. Comprar mesmo. Eles quiseram distrair vocês que estão aí no sudeste do Brasil e nomearam para presidente do Banco do Nordeste, que as pessoas pensam que é um tamboretezinho. Então, o Banco do Nordeste tem dezenas de bilhões de reais de ativos. Dezenas de bilhões de reais. É um grande banco, não é? Pois bem, nomearam o cidadão, porque a sede é em Fortaleza, a imprensa não ia prestar atenção, e eu denunciei corrupção, o cara foi demitido 24 horas depois. Então, estão roubando de braçada. E assim, Roberto Jefferson, condenado do Mensalão, Valdemar Costa Neto, condenado do Mensalão, são os grandes protagonistas desse esforço do Bolsonaro, também estelionato eleitoral, para comprar o texto que ele necessita no Congresso. Portanto, ele tem esse texto. O Rodrigo conhece bastante bem isso e sabe que se colocar hoje o processo de impeachment para andar, ele apenas vai ajudar o Bolsonaro, porque aconteceria o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. O senhor falou do Centrão, né, de comprar o Centrão. Recentemente, o DEM e o PSDB anunciaram a saída desse bloco. Né? O DEM não, é o MDB e o PSDB. MDB. O DEM já estava... O senhor acha que esse movimento vai gerar alguma oposição em relação ao Bolsonaro, ou é só partidário visando 2020? Não. Esse é um movimento de oposição moderada ao Bolsonaro. Por quê? Porque o que está em jogo aí é a presidência da Câmara. O Bolsonaro, como pagou o desgaste de comprar o Centrão, de fazer o toma lá da cá fisiológico e corrupto apenas para o seu projeto de poder, porque fazer alianças a gente tem sempre que dizer com muita humildade ao povo, é necessário. O país precisa entender que alianças são necessárias, elas devem ser anunciadas antes, mas essas alianças devem ser feitas ao redor de um passo estratégico para mudar o país. O que está acontecendo é uma aliança fisiológica, corrupta, para a manutenção do poder. Então, como ele sentiu, ele quer avançar sobre a presidência da Câmara. E aí o Lira, que é o cara do PP, que vinha falando por esse blocão lá, é o candidato do Bolsonaro. E os deputados, por esmagadora maioria, nós da oposição 100%, mas muitos que estão ali no lusco-fusco, situação oposição, não querem que o Bolsonaro se assenhore da presidência da Câmara. Então, a explicação basicamente essa. O episódio prático é a presidência da Câmara, mas a razão de fundo é que eles não querem que o Bolsonaro empolgue a presidência da Câmara. Então, nós vamos tentar que a presidência da Câmara fique com uma pessoa como o Rodrigo Maia.
pelo menos. Porque o Rodrigo Maia, por exemplo, nós apoiamos contra um compromisso duplo. O primeiro, obrigar o Bolsonaro, naquilo que ele possa, a jogar dentro das regras da democracia. E segundo, atenuar danos nessa agenda antipovo, antipobre e antinacional do Bolsonaro. Por exemplo, nós conseguimos, na reforma da Previdência, tirar os professores do teto de aposentadoria. Uma micro-vitória, mas foi garantida pela palavra empenhada do Maia, né? Agora, por exemplo, o Bolsonaro fez tudo o que pôde para não deixar votar o Fundeb. E isso simplesmente quebraria 70% das escolas brasileiras. E nós fomos lá e o Rodrigo garantiu a parada e conseguimos sair com o Fundeb de status constitucional bastante melhor do que o Bolsonaro jamais imaginou que seria capaz de tolerar. E é isso que nós vamos querer nessa sucessão também. Ministro, a eleição presidencial aí está um tanto distante do calendário eleitoral, temos aí as eleições municipais de novembro, mas obviamente já está na agenda dos postulantes. O senhor pretende se candidatar novamente? E se sim, quais seriam hoje os seus maiores adversários? Qual vai ser a grande dificuldade? Olha, eu já fui candidato 3 vezes e se eu dissesse que não quero ser presidente do Brasil, eu não estaria respeitando as pessoas que me dão atenção. Então, se a condição objetiva do meu partido, né, das coisas todas, das alianças necessárias, me derem a oportunidade, eu tenho estudado muito, me aprofundado na questão brasileira, lancei agora um livro com propostas muito claras, né, desenhando uma explicação do que está acontecendo com o Brasil, em linguagem muito simples, assim, para o jovem entender o que está acontecendo com o Brasil, propondo caminhos concretos, né, de uma economia digital, né, pós-industrial, mas ao mesmo tempo com agendas retardatárias não cumpridas, de um país, né, que não fez a reforma agrária na medida que precisava fazer, de um país que metade dos domicílios não tem saneamento básico, em que a gente pede ao povo para ficar em casa, para fazer isolamento social. Isso é quase uma crueldade, né, em 14 milhões de lares, onde 60 metros quadrados vivem 6, 7 pessoas e que não tem água encanada sequer para lavar as mãos. Enfim, esse país eu tenho assim segurança de que a gente pode fazer diferente e mostro como, né? Então, quero muito ser. Quem são meus adversários? Eu diria que, em primeiro lugar, ignorância. Por quê? Porque eu estou propondo uma troca de método. Se a gente fosse discutir concretamente os problemas brasileiros, com seus números e as soluções, as propostas com a orçamentação, com os prazos, de onde vem o dinheiro, eu tenho certeza que eu sairia com grande vantagem. Mas qual é hoje a tradição? A tradição é o seguinte: se eu sou lulista, o Lula pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, andar pelado na rua, e eu digo que ele é mito, que ele é uma maravilha, que ele é um santo infalível, etc. Se eu sou Bolsonaro, a mesma coisa. O Bolsonaro faz a loucura que quiser fazer, né? O Bolsonaro determinou ao Exército comprar cloroquina aos milhares de quilos, de toneladas, por 6 vezes o preço, meteu o Exército em superfaturamento. Isso é um número concreto que eu estou dizendo, está lá respondendo no Tribunal de Contas, e pronto. E as pessoas ficam... O Bolsonaro apresenta a cloroquina como se fosse a hóstia consagrada, no mesmo gesto do padre, quando apresenta ali, esse é o corpo do sangue de Cristo e tal, o senhor não sou digno de entrar na minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Está lá o Bolsonaro e as pessoas, mito, mito, mito. Desse jeito, né, esses são os meus inimigos, é a ignorância, é o populismo rasteiro, não é? E tem um inimigo cruel, que é uma fração da elite que vê o mundo pegar fogo. E deixa eu dizer número para vocês. O Brasil tem 42 bilionários na lista da Forbes. Desses, 14 entraram durante a pior crise econômica da história na lista da Forbes, agora, recentemente. E agora, de março a julho, eles incorporaram 34 bilhões de dólares às suas fortunas. Se o comércio despencou o faturamento em até 40%, se a indústria despencou, se a agricultura está ganhando no câmbio e perdendo em volume, de onde é que veio esse dinheiro? Aí fica claro, do governo. Pelo manejo, entregaram R$1 trilhão do caixa do Banco Central para os bancos não foram normatizados para emprestar, ficam empossando esse dinheiro, no fim da tarde emprestam para o governo, contra a Selic, numa tal cooperação compromissada, por 4 dias, e a taxa Selic, ganhando dinheiro na moleza. Aí depois sacam lucros e dividendos e não pagam imposto. Só o Brasil e a Estônia. Então essa turma aí quer ver, o Satanás não quer me ver, porque eu dou os números, digo como é que pode e tal, e digo de onde eu vou tirar o dinheiro para emancipar o povo brasileiro. Ministro, quem que é a terceira via, então? O senhor já citou 2 vias. O Lula, petismo, né? O Lula ou quem for o candidato do PT, aliado a uma esquerda mais à extrema esquerda, e a extrema direita do presidente Bolsonaro. O senhor seria essa terceira via? João Dória, Luciano Huck, quem seria? Não. Veja bem, eu acho, aí pode ser um palpite,
e classifiquem como palpite, depois vamos ver se o nível de acerto dos palpites. Eu acho que o Bolsonaro vai estar muito queimado lá na hora H. Né? Eu acho que ele vai estar muito queimado. Mas o Bolsonaro boçal vai ter candidato. E então a elite brasileira vai se livrar do Bolsonaro, vai jogar ao mar, como lá atrás aceitou jogar o Collor ao mar, tendo construído o Collor, e vai tentar reciclar o seu ideário, com Luciano Huck, Dória e Moro. Eles vão botar os três para correr e vão ver qual é o mais viável dos três aí. Então, isso aí é um problema lá daquele campo de lá. Do lado de cá, o PT, porque é a natureza do escorpião, né, o lulopetismo, né, vai levar uma surra grande nas eleições municipais agora, e haverá um caloroso debate interno se o lulopetismo não vai liquidar definitivamente o PT, né, por incapacidade de dar passagem a um debate, a uma construção. Enquanto eles resolvem lá o problema deles, nós construímos um caminho aqui. PDT, que é o meu partido, PSB, que é o partido do Eduardo Campos, que hoje é presidido pelo Carlos Siqueira, Rede, que é o partido da Marina, do Randolph, e PV, que é o partido enfim, o Partido Verde, né, do Pena, que preside o PV. Então, esses 4 partidos estamos já atuando juntos no Congresso, na luta brasileira, e estamos alinhavando alianças na questão municipal. E nós achamos, esses 4 partidos, de que essa nossa aliança precisa se alargar ao centro. Então, estamos mandando recado o tempo inteiro para esse centro político, não é? Em que, por exemplo, nós estamos num diálogo absolutamente transparente com o DEM em Salvador, que é a terra do Antônio Carlos Magalhães Neto, que é o prefeito de Salvador, presidente do DEM, em São Luís. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos dialogando com o PSOL em Florianópolis e Belém. Enquanto isso, você vai olhar o PT com gravíssimas dificuldades de sair do isolamento. Vamos ver que construção é essa, não é? Porque o voto municipal ele tem 2 sentidos. O mais importante é a agenda local. O nosso povo está muito machucado e nós vamos forçar uma mão. Em São Paulo, nós estamos apoiando o Márcio França, consideramos uma alternativa, e o PT está isolado. O pessoal está saindo lá com a Luísa Erundina e o Boulos, e o PT isolado, absolutamente isolado. E nós estamos no Rio de Janeiro também aliados, estamos em Minas apoiando o Calil, que é do PSD. Ou seja, o grande desenho é esse. Vamos ver que sinal o povo nos dá para o segundo motivo do voto, que é a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, a favor do PT, contra o PT. Para ver se está amadurecendo, como eu sinto que está, esse campo aí novo de centro-esquerda, ainda muito inorgânico. E eu não posso estar nessa dinâmica de transcendental importância para o Brasil me impondo como candidato. É preciso que a gente dê passagem a todos aqueles que, nesse campo, queiram construir um caminho para o Brasil. E aí ninguém vai inventar muitos nomes, mas está se colocando com grande qualificação o Flávio Dino, acho que é uma pessoa que tem que ser considerada, não é? Quem mais? Não vejo muito, mas, enfim, vai aparecer. Beth, mais alguma pergunta sobre as eleições municipais? Eu queria saber, assim, se o senhor tem alguma projeção das eleições, assim, por exemplo, o maior colégio, vocês vão apoiar o Márcio França aí em São Paulo? Nós estamos alinhavando essa aliança. Em São Paulo, nós vamos apoiar o Márcio França, né? E temos grande simpatia também pela candidatura do Orlando Silva. Né? Mas o Márcio França é o nosso candidato, nós pretendemos indicar o vice-prefeito do Márcio França, queremos ajudar e consideramos que ele tem a melhor posição para ser um grande administrador que ele é, né? E a posição política de tirar São Paulo dessa polarização, porque São Paulo é a sede, não é, desse grande conflito e, ao mesmo tempo, é a sede, o epicentro da crise brasileira. Antes da pandemia, o Bolsonaro tinha fechado 1.636 indústrias. No ano e meio antes da pandemia, no ano de Bolsonaro, 1.636 indústrias fecharam, o número oficial da Fiesp. E, portanto, São Paulo é um só tempo, o epicentro da crise e a saída passa por São Paulo. No Rio, o PSB está nos apoiando. O Molon, que é um candidato que poderia ser, né, generosamente apoiando a Marta Rocha, que é uma delegada, é deputada, preservou-se ali, é presidente, ela que preside a comissão que devassou esse escândalo, essa roubalheira na área da saúde pública, do enfrentamento da pandemia. Em Minas, nós estamos amadurecendo o diálogo na direção de apoiar o Calil, né, que já me apoiou na eleição passada. No Rio Grande do Sul, nós estamos com o PSB apoiando a nossa candidata, Juliana Brizola. Em Recife, nós estamos ainda em debate, lançamos um candidato próprio, que é o Túlio Gadelha, mas temos um diálogo muito importante com o PSB, que é um partido parceiro preferencial nosso, e assim estamos costurando no Brasil inteiro. Ministro, você citou a Fiesp, curiosamente, sobre o fechamento das indústrias, o número da Fiesp.
Curiosamente, o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, se aproximou muito do presidente Bolsonaro e hoje, inclusive, tem uma agenda com o presidente Bolsonaro. É isso. A É isso. Fiesp está descolada do presidente dela? Não sei a Fiesp, mas o presidente da Fiesp me parece um marciano, meu amigo Paulo Scaff. Mas deixa eu lhe dizer, isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Ali, em 1980, o meu livro mostra esses números todos. Em 1980, 1/3 do PIB brasileiro era industrial. 1/3 do PIB. Hoje, o desastre dessa política econômica dos últimos anos, estou falando de 80 para cá, a indústria brasileira foi reduzida a 10% do PIB. Tem um ensaio de um grande economista coreano, sul-coreano, que demonstra que o Brasil é o país que mais violentamente destruiu a indústria no mundo capitalista e na história. Enquanto isso, os capitães da indústria, pelos assim chamados instituições de liderança, são todos ex-industriais, todos falidos, né, e que batem palma para a política que destruiu a indústria, que está destruindo a indústria brasileira por câmbio e juro. E isso assim, a CNI é a mesma coisa, a Confederação Nacional da Indústria, o Robson é um ex-industrial que faliu. E palmas para o oficialismo, para a política desastrosa. Qual é a explicação? O livro mostra. É que no Brasil a empresa quebra, mas a pessoa física está na renda fixa. Então a grande política é destrói a empresa, mas o camarada ou bota o dinheiro fora do país ou pôr aqui dentro na renda fixa. Então a empresa quebrada, empresário rico, sem pagar imposto. A Fiesp do Paulo Scaff, no primeiro ano do coisa, anunciou esse número, 1.636 indústrias, e anunciou que estavam sendo fechados em São Paulo 1.000 empregos industriais por mês. Isso é a declaração, entrevista coletiva do Paulo Scaff. Enquanto isso, ele está lá dizendo amém ao Temer, dizendo amém a Dilma, dizendo amém ao Lula, dizendo amém ao Fernando Henrique e dando parabéns para essa política genocida do emprego e da empresa no Brasil. Ministro, para terminar, eu queria saber, nesse quadro, né, que vivemos hoje, quase um cenário apocalíptico, né, mortes, né, um cenário triste, né, muita gente perdendo seus entes queridos, empregos fechando, indústrias, comércio, né, pode-se falar em cabos eleitorais para as eleições presidenciais? Qual vai ser o grande cabo eleitoral, os grandes temas? O senhor consegue vislumbrar esse cenário? Sim, você tem hoje um cabo eleitoral relevante num certo Brasil do interior, que é um dissenso importante que está acontecendo no agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro está se modernizando muito e está percebendo que, se não se adaptar aos padrões de sustentabilidade, vai sofrer um boicote mortal da comunidade internacional. Então, eles estão exigindo, por exemplo, políticas eficazes. Isso aí vai ser um cabo eleitoral importante para quebrar esse criptorreacionarismo do mundo rural brasileiro, que não faz isso por mal, é que eram todos pobres 1 ou 2 gerações atrás, cresceram, né, são migrantes, cresceram pelo trabalho, acordam de madrugada, trabalham de sol a sol e vê comunista debaixo da mesa, atrás da porta, qualquer coisa que você fale em social, em trabalho, parece que é comunismo, etc. E eles estão trabalhando, esse Steve Bannon trabalha esse imaginário. Nós temos essa fissura, é muito importante. Depois você tem, hoje no Brasil, não é a questão da indústria. O resto de indústria que existe no Brasil também está precisando. Então, você tem gente importante hoje dissentindo dessas instituições formais e criando outras instituições que estão crescendo. Eu estou procurando conversar com todos eles. A BIMAC, por exemplo, está noutra. A BIDIB está noutra. Eles têm reuniões às quartas-feiras, às vezes, quando eu participo, essas reuniões virtuais que a gente faz, está todo mundo noutra. Então, existe agora um ambiente em que você tem outras mediações, em que você falar em proteger o trabalhador não significa comunismo, né? Significa que você está preocupado em criar um ambiente de negócios fecundo para que as empresas vão bem e possam partilhar esse ir bem, né, com a qualificação do preço do trabalho, que é o salário, que é a renda, e os serviços públicos, né, que tem que se qualificar para o nosso povo. Ministro, nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor, no Broadcast Político. Queria agradecer a presença da Beth Lopes, minha companheira de todas as jornadas aqui. Agradecer o Bruno Nogueirão, que fez essa ponte entre a gente. E até a próxima semana aí no Papo com o Editor, no Broadcast Político. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Beth. Se cuida. Obrigada.